Só Deus pode perdoar pecados. É verdade. Mas Deus deu aos apóstolos o poder de perdoar pecados. É sobre isso que nós vamos conversar. É muito importante você entender esta meditação. Eu quero convidar você a ficar até o final. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. João capítulo 20, versículo de 19 a 31. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente disse Jesus: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." Aqui Jesus começa a falar: como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: olha o poder disso, meu irmão e minha irmã. Jesus soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. E aqui está a chave de toda a questão. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Veja, Jesus não está dizendo: eu vou perdoar o pecado das pessoas, peçam para elas se arrependerem e eu vou perdoar os pecados delas. Não, Jesus está dizendo: a quem vocês perdoarem os pecados. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Que autoridade Jesus está dando para os apóstolos e para os seus sucessores? Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que crerão sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. O poder de perdoar pecados. Só Deus pode perdoar pecados. Agora, este Deus está dando poder para a igreja. Está dando poder para os apóstolos. Os apóstolos são a igreja. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não perdoardes, eles lhes serão retidos. Isso é poder, isso é autoridade. O poder, eu vou perdoar através de vocês. Abra sua Bíblia em Mateus 16, 18 a 19. E eu te declaro: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus então vai dar poder à sua igreja. Ora, ele está fundando a sua igreja sobre os apóstolos. E ele agora está dando o poder que é dele para a sua igreja. Veja, versículo 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus, portanto poder, eu te darei autoridade. Tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Olha, a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. Tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. A quem não perdoardes os pecados, eles lhes serão retidos. Uma palavra linka a outra. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de 18 a 20. Tudo isso vem de Deus que nos reconciliou consigo por Cristo e nos confiou, preste atenção, nos confiou o ministério da reconciliação. Deus confiou aos apóstolos o ministério da reconciliação. Você vai se reconciliar com Deus através de nós.
Porque é Deus que em Cristo reconciliava consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados dos homens, e pôs em nossos lábios a mensagem da reconciliação. Portanto, desempenhemos o encargo de embaixadores em nome de Cristo, e é Deus mesmo que exorta por nosso intermédio. Veja, é Deus que exorta por nosso intermédio. Deus quis fazer de nós intermediários. Em nome de Cristo vos rogamos, reconciliai-vos com Deus. Gente, está claro. Os apóstolos, então, são ministros da reconciliação. Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 5, versículo 14 a 15. Está alguém enfermo? Chame os sacerdotes da igreja. Veja, chame os sacerdotes da igreja e este façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo e o Senhor restabelecerá. Se ele cometeu pecados, lhe serão perdoados. Está aí na sua palavra. Versículo 16. Confessai os vossos pecados uns aos outros. Está aqui. Eu provei para você na palavra. É por isso que para você que é católico, os bispos são sucessores dos apóstolos e os bispos ordenaram os sacerdotes. Portanto, todo sacerdote, ele atende confissões e ele perdoa no nome de Cristo. É totalmente bíblico esta realidade. Foi Jesus que deu esse poder e essa autoridade para a igreja. Por isso, busque os sacerdotes para receber a reconciliação. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Escreve aqui nos comentários, a minha igreja tem o poder de perdoar pecados.